Salve, salve, galerinha! Passando hoje aqui para nós relembrarmos o emprego de mais e mais. Afinal de contas, quando empregar esses termos? Então, hoje vamos verificar como funciona, de acordo com a norma padrão da língua portuguesa, o uso do mais sem o i e sem o acento agudo, do mais com o i e do terceiro mais, que é o mais sem o i e com o acento agudo. Na verdade, esses três vocábulos são muito semelhantes tanto na grafia, na escrita, quanto no som, quando pronunciamos. Por isso geram muitas dúvidas, muita confusão. Na linguagem informal oral, é muito comum o desvio ao padrão, ou seja, os falantes normalmente deixam de utilizar a regra estipulada pela norma padrão. Aliás, você sabe quando deve usar uma ou outra forma? Leia o texto a seguir comigo e observe o uso do mais e do mais. Filho de professora de português sofre. Já disse que não. Não é não. Fui clara? Mas mãe, eu quero ir. Primeiro aprenda a falar, depois eu deixo. Mas eu já sei falar desde 1 ano de idade. Não. Você consegue se expressar, mas não usa a língua de acordo com a norma. Que mal pode ter uma festinha de adolescentes? Meu filho, você está se tornando cada vez mais impertinente. Em um ato de rebeldia, o filho disse: as mães são muito mais. Não, as mães só amam demais os filhos e querem protegê-los. Vai estudar que você ganha mais. Entendeu? Ou seja, você deve ter observado no texto o uso de mais e mais. Porém, a mãe corrige o filho, pois ele usa mais com i no lugar de mais sem o i. Vamos observar. Mais com i, na verdade, é um advérbio de intensidade. O mais sem o i e sem o acento agudo é uma conjunção coordenativa adversativa. E o mais sem o i e com acento agudo trata-se de um adjetivo. Portanto, conhecendo isso, sabendo dessas informações, nós não temos como fazer confusão ou empregar um desses termos de forma equivocada. Tá ok? Por que não? E aqui a gente vai ver de forma detalhada. Mais, sem i e sem o acento agudo, como já vimos, trata-se de uma conjunção adversativa. E por que esse mais é classificado dessa forma? É simples. Segundo a morfologia, como uma conjunção adversativa exprime a ideia de oposição ou contrariedade. Ela possui o mesmo valor de porém, entretanto, contudo, todavia, dentre outras conjunções coordenativas adversativas. Por isso, no texto, o filho utiliza indevidamente o mais no lugar de mais, pois ao tentar argumentar com a mãe, dando justificativas contrárias, deveria usar mais sem o i e sem acento agudo. Vejamos os exemplos a seguir. Ela era bonita, mas solitária. As crianças detestam beterraba, mas comeram tudo. Uma dica para saber quando usar a palavra mais é substituí-la na frase pela palavra porém. Se o sentido for o mesmo, o uso do mais estará correto, conforme se verifica nos exemplos a seguir. Ela se sentia mal, mas foi trabalhar. Ela se sentia mal,
porém foi trabalhar. Eu gosto de carne, mas optei pelo peixe. Eu gosto de carne, porém optei pelo peixe. Aqui nós verificamos de forma muito simples que quando se substitui o mais pela palavra porém, o sentido da frase permanece. Logo, significa dizer que este mais é uma conjunção, portanto, mais sem o i e sem o acento agudo. A outra palavra mais, com i, trata-se de um advérbio de intensidade. Esse mais é classificado assim e transmite a ideia de quantidade, sendo usado justamente para intensificar algo. Justamente utilizado para intensificar algo. Exemplos. Ele foi quem mais estudou para a prova. O Canadá é um dos países mais desenvolvidos do mundo. Uma dica para utilizar a palavra mais corretamente é substituí-la por seu antônimo, menos. Exemplos. As crianças são mais sensíveis que os adultos. Qual é o antônimo de mais? Menos. As crianças são menos sensíveis que os adultos. Ele quer sempre mais do que tem. Ele quer sempre menos do que tem. No texto, a mãe utiliza corretamente o advérbio mais para expressar intensidade. Os adolescentes são as pessoas mais maldosas. Vai estudar que você ganha mais. Note que o mais poderia ser substituído por menos. Menos maldosas, vai estudar que você ganha menos, tá ok? O terceiro e último mais é o adjetivo sem o i e com acento agudo. Mais com acento agudo e sem o i, na verdade é a forma feminina no plural do adjetivo mal. Tem como função qualificar um nome, isto é, dar uma característica negativa. No texto, o garoto utiliza o adjetivo mais para se referir negativamente às mães. Mais são as mães que não deixam os filhos saírem. Exemplos. Aquelas senhoras são muito mais. Ele só tem mais ideias. Uma dica para utilizar a palavra mais corretamente é substituí-la pelo seu antônimo boas. Vejamos os exemplos a seguir. As atitudes deles eram extremamente más. As atitudes deles eram extremamente boas. As madrastas foram consideradas más. As madrastas foram consideradas boas. Tá ok? Atenção, lembre-se, mais é a forma plural do adjetivo má. Ela é muito má ou ela é muito boa. Elas são muito mais ou elas são muito boas. Tá ok? Então, por hoje é só. Se você gostou do vídeo, curte, comenta, compartilha e, claro, se ainda não se inscreveu no canal, se inscreva lá para nos dar essa força, tá ok? Até a próxima. Fui!